Vamos abrir nossas Bíblias desde já. A gente está no livro de Êxodos. A gente fala Êxodos, Êxodo. Tem gente que fala até no grego, né? Porque no grego é Êxodos mesmo, né? A gente, no português, é Êxodo. Mas todos sabem qual é o livro. No capítulo 1, no verso 15. Vamos começar do verso 15. Nós temos tido, acho que já deu um mês, né? De estudo do livro de Êxodo. Acredito que o Gustavo foi praticamente uns 3. Teve a Camila, teve a Cintia. Mas tá bom, obrigado. E nós geralmente nos. Eu acho que esse aí era do retorno. É do retorno, não? E nós geralmente nesses inícios, né, nós avançamos mais gradualmente, né? É um processo de preparação para o estudo do livro. E essa preparação para o estudo do livro, ela se faz necessária porque se fôssemos fazer apenas a leitura do livro de Êxodo, nós faríamos em casa, né? Então, toda essa preparação é necessária porque a gente está querendo fazer um estudo cada vez mais aprofundado. Então, hoje eu quero fazer mais algum exercício com vocês de leitura e interpretação, para a gente poder entender melhor do que se trata o livro de Êxodo e como podemos olhar para ele. Antes disso, eu quero que nós façamos a leitura do versículo 15 do capítulo 1 até o versículo 8 do versículo 2, do capítulo 2. Amém? A gente pode ler alternadamente. Eu leio alguns versículos, quem sentir no coração de ler, lê mais alguns, e a gente vai fazendo um rodízio, tá bom? Versículo 15 diz assim: O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá, quanto a vocês ajudarem, desculpa, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Capítulo 2. Alguém pode ler, por favor?
Amém. Senhor, obrigado por mais uma vez estarmos na tua presença, permitindo assim que possamos aprender e crescer na fé, no entendimento, na graça, na comunhão, no partir do pão. Fala conosco de maneira poderosa nessa manhã, que seja a tua palavra e não a minha, que seja o teu espírito agindo em cada mente, em cada coração, pois somos teus filhos, Pai, e estamos aqui para te adorar e aprender mais de ti. Em nome de Jesus eu te agradeço, que a tua palavra opere milagres em nosso ser. Amém. Amados e amadas, né? Temos mais amadas que amados aqui. A gente tem feito um esforço de continuamente prosseguir no conhecimento de Deus. E esse esforço, muitas vezes, ele é baseado no que nós aprendemos por conviver na igreja com outros irmãos, por causa da nossa tradição, né, da nossa cultura. E aí a gente vai compilando toda uma ideia sobre Deus por informações e influências que vão vindo do exterior sobre nós. A gente, às vezes, coloca até a ideia de filmes ou de mitologias ou de verdades culturais na nossa compreensão de Deus. Sendo mais prático, por exemplo, tem muitas pessoas que olham para Deus e veem o próprio Pai, né? Você vê como que o ser humano é finito, que vem na figura de Deus um pai, que quem teve um bom pai vai ter uma boa referência talvez de Deus como pai, lembrando que Deus é pai porque ele se revela como pai, mas Deus é muito mais do que pai. Deus é o Criador, ele é eterno, ele é a fonte de toda a existência, ele é a essência da vida. Então, pai, dizer que Deus é só pai é reduzir a pessoa de Deus, inclusive, né? Mas ele decidiu se revelar como esse pai. E a gente faz essas comparações de uma maneira muito perigosa, porque quem não teve um bom pai? Quem não teve um pai presente, ou teve um pai agressivo, um pai violento, quem teve um pai que foi embora quando criança, esses gatilhos psicológicos nos travam no nosso relacionamento com Deus. E uma coisa que nós vemos também no povo de Israel é essa dificuldade de olhar para Deus e entender quem Deus é por quem ele é, e não pelo que a cultura ou pela sua própria experiência diz. E quando a gente olha para o livro de Êxodo, a gente vê um paralelo com o livro de Gênesis, em que Deus estava se revelando em Gênesis para toda a humanidade, como Deus criador. Deus cria o ser humano, Deus cria toda a realidade visível, e nós vemos Gênesis tratando sobre a origem da humanidade. Mas Êxodo nós estamos vendo a origem de uma nação, né? Nós estamos vendo a origem de um povo. E a origem desse povo começa muito antes disso, como a Cíntia bem falou na aula passada, com o chamado dos patriarcas, né? Com as promessas de Deus, que aqueles homens seriam pais de uma grande nação. E essa grande nação, quando Jacó falece, quando ele vai para o Egito lá e falece, eram apenas 70 pessoas. Como que sai uma grande nação de 70 pessoas? E como que 70 pessoas se tornam centenas de milhares no Êxodo? E como essas milhares de pessoas vão conhecer o mesmo Pai? Essa é uma grande dificuldade na igreja cristã, por exemplo, né? Cada um tem um tipo de Jesus, cada um tem um tipo de Deus na sua cabeça, e isso traz muito conflito e muita briga na cristandade há 2000 anos. Cada um inventa um Deus para si, um Pai para si, um Jesus para si. E a maneira que Deus escolhe se revelar para esse povo é uma maneira muito poderosa, porque Deus poderia aparecer para cada um dos hebreus e fazer um chamado particular, igual ele fez com Abraão. Para cada um dos 70, ou para cada uma pessoa daquelas centenas de milhares ali após 400 anos no Egito, e falar, então, eu vou fazer de você um grande pai, uma grande mãe, mas não é assim que Deus resolve se revelar. A maneira como Deus resolve se revelar começa aqui no capítulo 1 do Êxodo, e nós vemos de uma maneira muito óbvia que Deus deu filho para as pessoas. E as pessoas começaram a ter famílias. E essas famílias foram crescendo, e a única realidade que eles conheciam era a realidade da escravidão. Era a realidade do Egito, era a realidade dos trabalhos forçados. E a palavra de Deus, quando começa a enfatizar essa dificuldade de se formar famílias por causa de Faraó,
por causa de Faraó querendo matar os meninos, Deus já está colocando assim, eu já estou começando a me revelar como o Deus que intervém, como um pai que intervém, né? Muitos de nós, os filhos da modernidade, tendemos a imaginar uma visão mais deísta da coisa, que Deus criou tudo e foi embora, né? Que Deus fez, formou esse mundo, não deu muito certo, ele partiu para criar outro e as coisas estão rolando solta, né? Deus não intervém, Deus não cura, Deus não para as guerras, que Deus não acaba com a fome no continente africano ou com a seca no sertão, ou que Deus não quis saber de reduzir as chuvas no Rio Grande do Sul. E aí a gente vai criando essas teologias porque a gente não sabe quem é o pai que nós temos. E esse era um problema também daquelas pessoas. Após 400 anos da morte de Jacó, elas não tinham ideia quem era Deus. E aí Deus começa a intervir antes de Deus aparecer para Moisés, antes de Moisés nascer, Deus já estava intervindo e preparando. E uma das maneiras dele intervir foi permitindo que as crianças nascessem. Porque Faraó poderia mesmo ter matado todos os meninos, né? Não os meninos todos, no sentido de meninos do Egito e meninos hebreus. E haviam outras nações que estavam no Egito também, além dos hebreus. Eram as crianças hebreias, porque o texto diz que começou a representar uma ameaça para Faraó. Por que eu estou indo por esse caminho, pessoal? Porque a gente lê o texto muito no tom de história e esquece que o texto é sobre Deus. É sobre Deus agindo. Deus começou a poupar aquelas pessoas, e tanto que Deus começa, já no início do relato aqui, né, você vê que é bem histórico, né? No finalzinho, no 13, 12, 13 e 14, que eles eram oprimidos, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes árdua tarefa de preparar o barro, e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Até aqui a gente vê que é um relato bem histórico, bem detalhado, só que aí, quando vem o versículo 15, nós começamos a ver Deus entrando, porque quando o faraó fala para matar, no 17, as parteiras, todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. E elas não temeram a Deus, talvez, como a gente quer deduzir, de ter medo. A ideia desse temeram a Deus tem mais a ver com compreender que algo maior do que elas ali está envolvido. E aqui tem uma parte muito delicada, né? Porque elas mentiram para Faraó. Né? O Rodrigo trouxe na pregação passada o tanto de arapuca que o povo se mete para resolver as coisas, e Jesus vai lá e ainda cita os caras, cita Davi, o sacerdote, que inventou a prosa. Não, vocês não podem comer desse pão, mas e aí, vocês estão de boa? Vocês não namoraram esses dias, não, né? Não tocaram, então pode comer. Olha só, cara, teologia freestyle, né? Ele inventa todinho proibindo isso, tem nada a ver. E esse texto é muito rico, e a gente vai lendo, tem que tomar cuidado para não ficar uma pregação inteira em 2 versículos, né? Um estudo inteiro. Mas a gente vai lendo e vê que esse temor do Senhor, pessoal, ele só é manifestado de 2 maneiras. É o temor do Senhor, que a gente entende como medo, porque ele brota da nossa realidade para a realidade de Deus. Que é quando nós projetamos em Deus o medo que nós temos dos nossos pais, o medo que nós temos das autoridades do mundo, o medo que nós temos da polícia, sei lá, né? Quando eu era menino, e eu sou um homem negro, mas eu era um menino preto na periferia, perdi as contas de quanto baculejo eu tomei, eu não tinha a polícia como herói, né? Eu achava, pô, eles vão me confundir com algum moleque, que eu morava na R12, e a R12 em Sobradinho tinha guerra com a R9. E aí, eu indo para casa, falei, pô, eles vão achar que eu tô, né, no meio do rolê, até eu explicar que eu sou crente, que eu sou gente de direita, eu já tomei uma surra. Então, a autoridade que eu via na polícia não era uma autoridade positiva, né? Coercitiva, negativa e que me dava medo. E olha que eu tinha 4 tios policiais ainda. E um tio bombeiro. E um avô bombeiro. E mesmo assim, né? Mas vocês entendem que esse temor que nós construímos ao longo do tempo, quando ele não é orientado por Deus, ele é orientado pelo nosso coração. E esse temor se torna medo porque nós projetamos em Deus
as figuras que nós temos de pai, de autoridade, de liderança. E quando a Bíblia fala que as parteiras temeram a Deus, esse texto está dizendo que Deus colocou no coração delas uma iniciativa e um sentimento e um desejo de agir conforme a vontade dele, não porque elas tinham um conhecimento revelado e pleno de quem era a pessoa de Deus. Ninguém tinha, tanto que Moisés é o primeiro que Deus chega assim, então, Moisés, chega na sarça, né? E a Bíblia diz que o anjo do Senhor estava na sarça e ela queimando, não se consumia. E quando Moisés chega, a voz diz para ele tirar a sandália dos pés. É a primeira pessoa que tem essa experiência com Deus, assim, de uma maneira tão, a gente chama de uma teofania, né? De uma manifestação de Deus concreta, na realidade concreta. Então essas parteiras não tinham essa revelação, mas elas começaram a ter o temor de Deus. E como a gente sabe que é um temor de Deus vindo de Deus, gerado em nosso coração, por meio da mensagem, da palavra ou da revelação, e não o medo que nós projetamos, por causa dos frutos, por causa das nossas ações. O medo gerado, o temor que nós achamos que é medo e é brotado do nosso coração humano, carnal, e que coloca Deus como se fosse o meu pai, como se fosse a polícia, como se fosse um juiz, como se fosse um líder déspota. Esse medo, esse temor, ele é carnal e ele nos confunde. Por isso que nós começamos a desconstruir a ideia, gente, temor não é medo, né? E a gente tem que amar a Deus e respeitar, porque é difícil de falar com as pessoas, porque no meio do corpo de Cristo nós teremos pessoas que andam com Deus, conhecem a Jesus, estudam a Escritura e receberam de Deus a consciência desse temor, porque ela veio de cima para baixo. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Mas nós supomos que o temor de Deus ele é produzível, né? Ele é criado de uma maneira artificial, a gente pode conhecer a Deus de uma maneira mágica ou de uma maneira gnóstica. O início da igreja cristã foi invadido por vários pensamentos gnósticos. Quais são os pensamentos gnósticos? De que por meio do esclarecimento, da leitura, da investigação fiel de textos secretos, eu vou conhecer mais sobre a verdade, sobre Deus, mais do que as outras pessoas. E nessa, alguns gnósticos começaram a dizer que Jesus não veio em carne, que não era possível, porque a carne é ruim, a carne é suja, a carne é mau, e ele era um espírito tangível. E aí tem outras heresias aí gnósticas que tentavam colocar uma verdade no lugar, uma falsa verdade, né? Uma mentira no lugar da revelação. E voltando para essa ideia do tema, eu quero colocar muito esse ponto para a gente saber que o nosso coração ele é enganoso. A Bíblia diz isso, né? Mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Mas Deus sonda rins e coração, né? E quando a gente começa a ter uma compreensão maior do temor de Deus, a gente percebe que não surgiu do nosso raciocínio, não surgiu da nossa imaginação. Porque essa percepção espiritual do temor de Deus gera outra postura, gera uma reação prática. O medo que nós construímos psicologicamente e emocionalmente, ele nos engessa. Ele só fica na mente. Você cria impressões de Deus, você cria ideias sobre Deus, você cria medos e isso fica te segurando, te travando. Eu não vou fazer isso, cara. Eu até falei, hoje eu falei com o Gustavo outro dia, sexta-feira, que quando eu era menino, eu tinha um medo de comer sem camisa, né? Porque meu pai me inculcou isso. A gente ia para a igreja e falava, não pode andar sem camisa em casa, não pode almoçar sem camisa. Mano, eu fiquei com isso na cabeça. Só que o tempo foi passando, né? E meu irmão foi ficando mais moleque do que nunca. E ele só comia sem camisa. Aí eu falei, mas por que está comendo sem camisa? Isso aí vai para o inferno, isso é pecado. Tal. E meu pai depois começou a comer sem camisa, almoçar sem camisa, jantar sem camisa. E o pior que faz todo sentido. Um país, às vezes, estava tão quente, mas tão quente na época do ano, né? E outra coisa era o chapéu. Não pode fazer nada de chapéu, nem um evento da igreja, nem comer, nem. E aí você vai internalizando alguns textos que são bem históricos e contextuais e culturais. Essa coisa da camisa, eu não sei de onde meu pai tirou, né? Eu sei que ficou na minha cabeça até. Pois é. Sim, não, eu não acho que é nada ruim. E vai comer. E assim, gente, não tem certo ou errado. Eu acho que é uma questão de respeito, de contexto familiar, né? Mas eu imagino que, cara, então todos os indígenas, eles estão lascados, eles vão pro inferno, que eles comem sem camisa, eles vivem sem camisa.
vou mandar no privado de vocês que está tendo uma questão sobre algo que aflige muito os nossos dias, a gente fica sem saber como lidar, e uma mulher questiona o presidente na sala de conferência, que os Estados Unidos têm isso, né? A religião e o poder assim, é uma coisa muito escancarada, né? Aqui no Brasil agora o povo gosta de imitar, está ficando igual. Enfim. E aí ela fala, mas isso, tal coisa é abominação. E aí o presidente começa a citar todo o livro de Levítico. Eu vi esse texto aí. Então vamos queimar lá na praça principal agora, que hoje está minha mãe, porque ela faz horta de produtos diferentes, uma do lado da outra. E também a minha tia, uma pessoa piedosa, que testemunha do amor de Deus, mas ela usa tecidos com mistura de tramas. Eu tenho certeza que ela não usa só o linho, só a lã, só o algodão nas suas roupas. E vai falando um monte de outras questões da lei que, naquele momento, naquele contexto, tinham o porquê. A gente vê o grande amor de Deus com o povo de Israel, poupando de tantas coisas. Se a gente for estudar cada um dos versículos que falam de leis específicas, tinha um porém, que se a gente lê de uma maneira superficial, não faz o menor sentido hoje. E aí ele vai falando sobre isso com aquela mulher tal. E aí o final é apoteótico, né, Hugo? Ele fala, e aqui nessa sala, quando o presidente fala, todos ficam de pé, que a mulher está sentada, no auge da sua religiosidade, palestrando para o presidente que conhece a Bíblia tão quanto. Então, foi só para ilustrar a questão da falta de contexto. Falta de contexto. Até porque a gente lê todo o texto, a gente tem estudado aqui, por meio das lentes de Jesus Cristo, que revelou o coração do Pai para nós. Então, Amém. tem que ter algum sentido. É por isso que pessoas falam, o Deus da primeira aliança do Antigo Testamento não tem nada a ver com o do Segundo Testamento. E aí a gente, muito humildemente, tira as sandálias dos nossos pés e adentramos um território santo de um Deus que agiu na história por seus propósitos redentores. Não é com a nossa cabeça aqui que a gente vai entender um Deus que permite um faraó começar a endurecer o coração e levar às últimas consequências, né? A opressão do povo. E olha que isso é tão importante, parece uma anedota o que eu estou falando, mas essa realidade do contexto, ela só é entendida, né, Cíntia, por quem exerce a misericórdia. Porque eu vou chegar, então, numa aldeia indígena e vou mandar todo mundo vestir camisa para comer tapioca, né? Somos cruéis, porque nós projetamos não o temor de Deus, projetamos o medo de Deus que nós construímos, que vai me castigar porque eu estou comendo sem camisa, ou porque eu estou aqui ministrando de boné, né? Inclusive, um judeu ortodoxo, ele acha que é errado entrar na sinagoga sem cobertura, entendeu? Sem kippá ou sem um chapéu. Por isso que aqueles judeus usam. Exatamente. E a gente vai entendendo que algumas coisas são de época, são de tempo, algumas coisas são de casa em casa, né? Lá em casa tem vários dias que eu almoço sem camisa, não tem problema, já graças a Deus fui liberto. Algumas pessoas precisam de ser libertas para vestir a camisa, outras para tirar, porque não vale a pena nenhum julgo, entendeu? Então, assim, eu precisei de ser liberto para poder ficar à vontade em casa. Mas por que isso? Porque eu condenava, entendeu? O meu medo, o meu temor baseado no medo gerado por mim mesmo, me fez condenar todas as pessoas que, porventura, viessem a comer sem camisa. Então, esse temor não gera misericórdia, ele gera maldade, ele gera juízo sobre o outro. E não é esse tipo de temor que nós estamos vendo no coração das parteiras. Vocês entenderam a diferença, gente? Eu quis fazer essa colocação, porque quando o temor de Deus é produzido pelo próprio Deus e revelado pelo próprio Deus, ele nos faz não julgar as pessoas e condenar as pessoas porque Deus é severo e castigador, igual a polícia, né, da minha época, igual um pai ou igual o exército. É porque Deus é bom, gracioso, misericordioso e ele é digno. E aí eu preciso de obedecer a ele. Então as parteiras pensaram, nossa, mentir é errado, né? Como diria Kant, né? Mesmo que cause a morte, a verdade tem que ser dita a qualquer custo. Elas, não. Deus é maior que a verdade humana, né? A vida é maior do que isso. O medo faz eu falar a verdade a qualquer custo, né? Porque eu tenho medo de um Deus que vai me punir porque não menti. Agora, o temor de Deus me dá sabedoria e entendimento para eu entender que há um opressor, há uma autoridade maligna que quer destruir os planos, os projetos de Deus e matar pessoas, eu não obedeço. Então vocês estão matando os meninos? Tamo. Não, fala, na verdade a gente chega lá e já nasceu os meninos. Imagina.
Pode deixar. Uma vida com Deus. José não teve nenhuma revelação como Jacó teve, ele tinha sonhos. Mas, enfim, isso foi passado de alguma forma para os corações que estavam abertos. A gente vê atitudes de Sifrá, Puá, Joquebede. Gente, Moisés sabia quem era quando se tornou adulto, porque a primeira infância foi ouvindo o Deus dos meus pais, mas que ele não reconheceu na sarça, né? Mas, enfim, é aquela fagulha que o sábio, né, de Provérbios diz: pois a eternidade no coração do homem. É um anseio pela presença de Deus que muitas vezes não sabe nem explicar, que impulsiona a buscar. Então, eu creio que Sifrá e Puá eram mulheres tementes a Deus, porque elas sabiam. Sim. Alguma forma elas ouviram. Sim. E a gente pode deduzir que a história do povo hebreu se mistura com a história da revelação de Deus por Abraão, Isaac, Jacó, e essas pessoas tinham conhecimento. Então elas tinham temor de Deus construído por meio da revelação de Deus. Então elas conheciam um Deus que foi bom e generoso com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José. Eles estavam ali no Egito há 400 anos, pessoal, mas eles não estavam numa bolha em que eles esqueceram quem é Deus, né? Esqueceram, não faz mais sentido, agora a gente adora ao Deus Amon-Ra, né? ou Sete, ou outras divindades egípcias. Não, o povo continuava ali, mesmo sofrendo, sendo escravizado, explorado, mas eles ainda tinham a convicção de que havia um Deus. Com Moisés, ele diz: o clamor do meu povo chegou a mim desde o Egito. Amém. Gente, amém, verdade, Cintia. E a gente tem que ter essa consciência, porque às vezes nós lemos o Êxodo e temos esse lapso de achar que Deus sumiu e que de repente ele aparece só depois de 400 anos, né? Na verdade, o narrador aqui, o texto aqui aparece para a gente assim. Né? Então Deus provavelmente continuou falando com seus filhos, continuou abençoando a vida das pessoas. A gente vê a vida dessas parteiras que tiveram o temor do Senhor. E olha que legal, no versículo 20, a Bíblia diz que Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte, visto que as parteiras temeram a Deus. E aí esse temor, mais uma vez, elas tiveram a compreensão da grandeza, da beleza e do poder de Deus. Deus lhes concedeu que tivessem suas próprias famílias. Sim. Né? É algo muito lindo, porque elas viviam pelo seu ofício. Eu não sei se foi Camila que já falou sobre isso comigo também, e eu vendo uma vez um documentário sobre parteiras nas comunidades indígenas. Uhum. É como se fosse um sacerdócio, gente. Elas têm que estar a pós para qualquer hora que chama. Uma mulher assim não pode ter família. Largar tudo e atender no meio do mato alguém. É como se fosse um sacerdócio mesmo, uma freira religiosa. Sim. Que a gente já vê nas nossas comunidades, alguém que está sempre disponível. Então, geralmente, e me lembrou a passagem de Sifrá e Puá, vendo, não tem um mês, esse documentário das parteiras nas comunidades. Né? Porque são aquelas mulheres que vivem só para esse ofício. Isso é muito sério, porque, na verdade... me parece uma vocação, um chamado de vida, de você trazer vida ao mundo. Lá no IFB, no meu trabalho, lá em Ceilândia, nós temos um curso de formação de doulas, que já acontece há cerca de 5 anos. E o que é curioso é que a maioria das doulas de Ceilândia, elas nunca fizeram curso. E elas trabalham e elas atuam assim de uma maneira muito amorosa, é quase uma missão. E o que acontece? Elas se doam muito para esse trabalho de doula, né? A doula, e ela acompanha as mães. Algumas doulas ali, elas foram parteiras de alguns professores lá do campus, de várias famílias lá da Ceilândia, né? E aí, hoje, elas estão lá no campus para fazer um curso, não para aprender a ser doula, mas porque é um ofício, primeiro, é um ofício feminino, não tem doulo. Criaram uma briga lá para matricular homem, mas não matricularam. Os caras se inscreveram e falaram, mas não sei o quê, tem que incluir, olha que loucura. Né? Aí foram explicar então, cara, isso é uma tradição cultural, é de mestre-aprendiz, é de mestra, né? É uma coisa difícil. Cara, enfim, é difícil. É uma tradição muito forte no Brasil, especialmente entre a cultura nordestina. E elas, às vezes, faziam trabalho de graça. E o que é o problema? Se você chega ali no sol nascente, no pôr do sol, e tem uma mãe sem dinheiro, beleza. Mas várias mulheres pegavam elas lá no carro, levavam para o Lago Norte,
levava para o Lago Sul, para o Sudoeste, para uns lugares classe média, classe alta, e a mulher fazia todo o acompanhamento, todo o trabalho, e estava lá e ganhava só ajuda de custo, cara. E elas achavam super normal, porque a ética que elas carregavam... Fala, se eu posso assistir uma mulher em trabalho de parto, como que a eu vou ética da vida, me negar? entendeu? E Cara, não tem hora. Menino não escolhe horário comercial para disparar contração na mãe, exatamente. Não, e uns relatos tristes, aí te dá uma raiva, sabe? Aquele senso de justiça própria. Fala, meu Deus, que... Aí, uma das coisas que elas aprenderam lá no curso era noções de empreendedorismo, saber como é que eu esqueci a expressão, mas é você precificar o seu trabalho. Nem isso elas sabiam, não sabiam cobrar. Não, é R$150. Meu Deus, R$150. R$150 é melhor você ficar lavando louça no restaurante do que você está cuidando de uma mulher que vai parir, vai ter um filho, e é tanta coisa envolvida, é tanto saber. A ideia de você falar, não, mas isso é muito simples, gente. É só você ficar lá junto. E a pessoa tem experiência, ela tem conhecimento, ela tem amor, mas na mente dela, na ética dela, tudo aquilo é algo que todo mundo tem, é algo bom, algo natural. Quem não vai ter isso? Vai ver uma mulher grávida e não vai agir dessa maneira? Mas aí, nesses treinamentos... Fala, Vanessa. Todo mundo me olhando assustado. Uai, saiu no jornal, vi na internet, uma mulher grávida de 5 meses que pulou do prédio fugindo da surra que ela estava tomando do companheiro dela. Meu Deus. Ela sobreviveu, né? Ela estava na UTI, eu não sei, não acompanhei depois. E a gente que foi chamado para exercer o Ministério de Misericórdia, né? Como o Rodrigo pregou domingo passado também, né? Não os promotores de juízo ou de justiça, mas promotores de misericórdia. Temos que estar atento a isso, né? Enfim, falando das doulas, nós podemos olhar para as doulas e ver um paralelo com a nossa própria vida, né? Nós somos parteiros de novos nascidos no reino de Deus, né? Será que a gente está tão disposto, a gente tem a ética dessas doulas aí? É difícil, né? Pô, mas eu não tenho tempo, eu tenho tanta coisa para fazer. Negócio que a gente já falou, deu 3 da manhã. Ah, mas é domingo, não. Difícil, né? Cara, e me quebrou muito saber que aquelas doulas lá de Ceilândia eram exploradas, mas para elas era uma alegria, um prazer de ver o bebê, de ficar ali, ainda fica depois com a mãe e com o bebê, aí cria vínculo emocional, você entende? É quase... Porque pô, é um amor, não, você está sendo paga com amor. Fugindo. Para registrar. Ah, tá gravando? Sim. Nem sei, tá gravando, né? Não, e a questão que a Camila falou, babá. Quantas pessoas? Olha aí, meu Brasil, filho. Vou falar, não vou olhar? Depois... Gente, nós vivemos num país, eu gosto sempre de trazer esse tema, porque para mim ele é muito caro, né? O tema da escravidão, né? As mulheres negras, durante mais de 300 anos nesse país, era só isso, né? A função delas, né? Quando não era ser babá, ser parteira, ser faxineira, era ser um corpo útil para homens... interesseiros, e isso não se tira fácil de uma cultura, entendeu? Isso não chega assim, beleza, graças à princesa Isabel, já acabou tudo. Não acaba assim. As pessoas são usadas dessa maneira e o evangelho ele vem para combater isso também, né? O Laurentino Gomes é hoje uma das vozes mais expressivas, né? Dentro dessa discussão da escravidão como ela foi. Tem um livro Escravidão que muita gente não consegue nem ler, de tão duro que é essa realidade, mas nós não podemos perder a aplicação prática. Nós estamos falando de uma realidade do Êxodo. Eu comecei a ler um livro, infelizmente eu não tenho o tempo que eu queria, do Os Guinness, que ele fala sobre como o Êxodo definiu a noção de liberdade de toda a cultura ocidental. Toda a cultura ocidental olha para a ideia de liberdade e de autonomia baseada na estrutura narrativa e na história do povo hebreu saindo do Êxodo. Porque não existia isso na época, na antiguidade clássica, escravo. Que pena para você. Não tem mais nada. Nada, não tem, porque por vários motivos, dívida, dominação de uma outra nação, era ponto pacífico entre os povos. Eu estou pincelando vários aspectos para vocês verem assim, como essa história ela é importante para a nossa formação cristã. Como eu falei aqui, né, o Os Guinness ele fala que a Carta Magna dos Estados Unidos ela é inspirada muito na história do Êxodo. Eles acreditam que eles precisam ser livres, todas as pessoas precisam ser livres para poder ter liberdade suficiente de escolher adorar a Deus, né? De escolher servir a Deus. Sem essa liberdade não tem condição.
E aí ele traz essa ideia de que nenhuma experiência cultural humana é semelhante ao êxodo vivido pelos hebreus. Independentemente se a discussão é histórica, falar, mas não tem artefatos, o Gustavo já passou por isso, falou bastante aqui, existem dúvidas, né, da época, se é no século 13 a.C., 15 a.C., que eles não citam nomes, né, do faraó, cita nome de duas doulas, de duas parteiras. Glória a Deus por isso. Elas têm a ética do reino de Deus. O Êxodo é o evangelho do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Porque no reino de Deus, o maior é o que serve. Faraó não serve para nada aqui, entendeu? Não servia ninguém. Só seus próprios interesses e o seu ego, não tinha nenhum temor de Deus. E nem medo de Deus ele tinha. Porque ele era Deus, né? Faraó é entendido como Deus no Egito. Então nem aquele medo básico que a gente cria na carne, nem isso ele tinha. Para ele, o Deus hebreu era uma piada. Mas essas mulheres aqui, elas são como Jesus fala, né? Que o maior no reino de Deus é o menor entre vocês. E é lindo ver isso, né? Que elas são lembradas, o nome delas é citado. E se existiam centenas de milhares de hebreus, como que essas duas iam dar conta de fazer parte de todo mundo? Não tem condição, gente. Então aqui entra esse aspecto, eu falei do temor do Senhor, enfim, a gente poderia ficar só nisso, mas não é só isso, para que a gente reflita que o temor do Senhor é construído em nossas consciências, mas ele é manifestado em nossa vida. Se não há manifestação clara de obediência, de misericórdia, de justiça, é porque não existe temor do Senhor, existe medo de Deus. E o medo de Deus te engessa e não vai ter fruto. Não tem fruto. E o medo de Deus é psicológico, ele é construído culturalmente. Você vai no Instagram, nos posts aí, que tocam no nome da religião, o nome de Deus, pronto. Aí vem aquele monte de gente com medo de Deus e com medo, né, de Jesus, que começa a falar, por isso que eu não piso numa igreja, há 20 anos que eu não vou numa igreja, evangélico tem que acabar, e não, entendeu? Porque a consciência dessas pessoas, além de estar endurecida, como a de Faraó, a gente ainda, às vezes, fortalece, né, esse medo todo, porque em vez de revelar a ética do reino de Deus, sendo as doulas do novo reino aqui, né, ajudando as pessoas a nascer, a chegar a um ponto e falar, não está nem dando tempo, Jesus, mais de ir lá na casa da pessoa orar, evangelizar e fazer apelo, a pessoa já está se convertendo sozinha, eu anseio ver esse dia. Ela viu uma pregação, já começou a orar, já foi batizada lá no Espírito Santo, já está falando em língua, já está até... É um sonho, né, esse tipo de avivamento, né? Quem não é cifrar e poar no reino vai... Mas como assim? Entrou na igreja hoje e já está assim? É. Não, isso qual o nome tá daqueles que errado? trabalham no necrotério e abre as pessoas lá? É esse tipo aí, né? É. Ele quer abrir para... Vamos ver se está convertido mesmo. E 2 dias já está... de que faz autópsia. É legista, é os legistas, né? Ó, legista, legalista, tá tudo pertinho, né? Vixe. Esse é o papel do legista, ficar conferindo quem está convertido e quem não está, né? E avançando no texto, irmãos, nós vamos vendo que 2 coisas importantes acontecem aqui, né? Primeiro, que o plano de Faraó é tão frustrado de uma forma tão magnânima, que além de Deus intervir para que as parteiras tenham temor e não façam como é que fala, o descarte dos meninos, Deus toca na nação de forma que ela se torna muito fértil, entendeu? E aí nós como é que pode isso, né? Isso é um contrassenso. Quanto mais oprimido, mais você sofre, mais você morre, você não quer saber mais de nada. Hoje eu fico vendo postagens de clínicas, por exemplo, de fertilidade, falam que a mulher parou de ter filhos, perdeu a sua fertilidade pelo tamanho estresse do mundo atual, das demandas, da carga, né? Principalmente as mulheres que, no momento que estariam biologicamente no auge, estão lutando para pôr comida em casa, não sei o quê. Ou também estão pensando no seu desenvolvimento pessoal, não estão pensando em formar família, e quando vão tentar já tem uma dificuldade. Então, eu pensei nisso lendo também. Tanto o homem quanto a mulher. O estresse, gente, escravizados, apanhando e tendo filho. E tome nascer menino. E a gente tem estudos que dizem da infertilidade masculina e feminina, inclusive que a produção de testosterona e de gametas masculinos é 40% menor do que 40 anos atrás, por exemplo.
Então, os homens estão ou seja, a gente tem mais conforto, tecnologia, acesso a recursos, mas você falou, tem estresse, tem trabalho, tem ansiedade, sempre vai ser uma balança desequilibrada. E até aproveitando esse gancho, Cíntia, do assunto família, as condições externas não são o parâmetro para gerar família. Porque, em primeiro lugar, gerar família é um desejo de Deus para a humanidade, né? É um mandato cultural, crescer e multiplicar, encher a face da terra. Óbvio que hoje a terra já está bem cheia, né? Então a gente já interpreta com mais sabedoria essa frase. Mas, por outro lado, a gente não só pensa em gerar filhos para encher a face da terra, mas para encher o reino dos céus, né? São discípulos que nós geraremos. Só que, assim, como você falou, as condições externas nem sempre são favoráveis, mas se nós olharmos, a história da humanidade nunca foi favorável para a existência de filhos, não, né? Nem nos países mais desenvolvidos é uma condição favorável. Isso mostra que Deus trabalha quase sempre trazendo vida da antivida, né? Quando você vê que países que talvez tenham menos condições de ter uma população tão gigantesca como a Índia, nasce gente, nunca para de nascer gente na Índia, 1 bilhão de pessoas, meu Deus do céu, né? Menor que o Brasil, o país, cara. Não tem o tanto de comida que o Brasil tem. E a gente vê Deus agindo aqui, mas a gente pode olhar para a própria igreja, muitos irmãos são vistos como loucos, né? Porque tem o segundo filho. Quando tem o terceiro, então, aí é caso de internação. Aí, Sim, fora da tangente. Aí você fala para ela, então, é porque eu fui oprimida, castigada, né? E quanto mais os trabalhos forçados vieram, né? Aí Deus foi fazendo isso, né? Não precisou nem vir se vai pro ar. Gente, eu não tô querendo romantizar nada, né? Eu não sou mulher, eu não faço ideia do que é a vida de parir criança, de gestar, enfim. Mas eu estou falando de uma maneira bíblica, né? E teológica. Exatamente, em paralelo com a nossa realidade, que estimula cada vez mais a não criação de filhos, né? E isso tem base num medo. Esse é o ponto, né? Se o temor do Senhor nos leva a ter um filho só, ótimo. Falar, por temor a Deus, porque eu não tenho condição emocional, física, financeira, familiar de ter mais de um. Glória a Deus, você teve um. Agora, não é porque eu tenho medo do que vai vir amanhã, aí você está errado. Nós estamos errados. Porque não é o medo que guia os nossos passos, né? Se aquele povo fosse ter medo, meu Deus, a gente vai parir mais crianças, para o faraó escravizar mais gente, para ele matar mais hebreus. Não, vamos parar aqui, gente, vamos reduzir esse povo. Era uma estratégia muito inteligente, né? Se eles parassem de ter filhos. E aí, eu estou martelando nesse assunto porque a gente precisa de entender que esse aqui é um ponto muito importante para chegar no próprio Novo Testamento e ver que existem paralelos aqui. A gente vê, por exemplo, que a mesma ordem é dada por Herodes quando Jesus nasce, quando o libertador de nossas vidas, né, o libertador da humanidade nasce e os magos, né, os sábios do Oriente chegam e falam, não, cadê você que é o rei? Aí ele tal, mas a gente está procurando o rei dos judeus, a gente viu a estrela dele, aí Herodes é o novo faraó, né? É o novo déspota lá e fala, não, tá bom, não sei não, cara. Aí ele, olha, fala para sua corte ali, né, para seus encarregados, vocês vão matar todos os meninos até 2 anos. E olha o evangelho do Antigo Testamento daí aparecendo, né? E eu estava meditando num livro ontem, até esqueci o nome do autor, e ele coloca isso, né? Que nós temos que ter uma aproximação do livro de Êxodo por meio de 5 caminhos. O caminho bíblico, porque não dá para ler Êxodo desconectado da Bíblia. Nós lemos Êxodo como uma continuação de Gênesis, mas lemos Êxodo como o momento em que Deus começa a preparar Levítico. Preparar um povo para conhecê-lo, para entender quem é Deus e para receber as suas leis. Porque o Deus que é rei, o Deus que é criador, ele tem o seu reino. E ele criou regras, ele criou leis. E Levítico e Deuteronômio vão mostrando essas coisas. E aí você vê também que o Êxodo é responsável por revelar como aquele povo todo chega em Canaã. Lá, aí você vai para Josué, aí você vai para Juízes. De onde vem isso? E você chega lá no Novo Testamento e Paulo usa Êxodo como referência, dizendo, olha,
Vocês não podem ser como os pais no deserto lá, que endureceram o coração. Vocês têm que se abrir ao Espírito, ou seja, vocês estão sendo visitados novamente para um novo êxodo. E esse êxodo é espiritual. Você entende a importância do livro de Êxodo? Então, é uma importância bíblica gigantesca. E para qualquer judeu, nos modernetes não, né? Mas é certa essa palavra? Modernete, sei lá. Muitos judeus hoje, principalmente a nova geração, abandonou a história das origens judaicas, né? E talvez não olham para isso da mesma maneira, mas os judeus têm como a história da sua vida. Então, um livro bíblico, essa abordagem bíblica, ela é essencial para qualquer livro da Bíblia, né? Mas o Êxodo ele tem a peculiaridade de ser ao mesmo tempo bíblico e histórico. A gente já ouviu e vai ouvir críticas, né, sobre a autenticidade da narrativa, sobre os fatos geográficos, sobre datas. Não fala o nome do faraó. Eu fico pensando, cara, Deus gosta, né, de ver a gente sofrer. O que custava, meu? São, sei lá, 40 capítulos. Meu Deus, um versículo lá. E o faraó Ramsés, que alívio, eu já sei que é. Mas não fala. Fala assim, vai pro ar, meu Deus do céu. Fala o nome das doulas, das parteiras, lá não fala o nome do faraó. E aí isso dá uma confusão, porque as pessoas falam, não tem, era um rei, nem era rei, era faraó, enfim. E a cidade que falam não existe mais e tal. Enfim, não é o nosso ponto, é um livro histórico, porque ele narra toda a história de um povo e narra de uma maneira em que verdades espirituais são reveladas. Nós entramos na terceira abordagem, que é a abordagem teológica. Essa palavra, pessoal, já assustou muita gente, né? Espero que não assuste mais ninguém aqui. Todos nós somos teólogos, né? Como diz eu acho que é o... Gente, esqueci o nome do autor que fala. Somos todos teólogos, o livro dele. Esqueci o nome dele. Tem uma teologia sistemática muito famosa. Por que somos todos teólogos? Porque todos fazemos explicações sobre Deus. Todos elaboramos ideias sobre Deus, ficamos tentando explicar a vida, a origem da vida, para onde vamos, de onde viemos, né? Quem é Deus, quem é Jesus, o que eu penso, o que eu acho. E isso é uma espécie de teologia. Até as pessoas que nunca abriram a Bíblia têm uma opinião sobre Deus. Olha que interessante. E aí, quando nós olhamos no aspecto teológico, nós começamos a ver, teológico no sentido da lógica de Deus, né? Entendimento acerca das coisas de Deus, nós vemos que quem fez essas parteiras temerem foi Deus. Quem fez elas terem filhos foi Deus. Quem fez o povo ser fértil foi Deus. Então, essa abordagem teológica, ela complementa a abordagem histórica e a abordagem bíblica, mostrando que o tempo todo foi Deus, dando filhos em umas condições extremas, fazendo as pessoas férteis quando elas não tinham saúde física para ser fértil. Elas não tinham estrutura física para ter filho durante 9 meses, apanhando, trabalhando, fazendo tijolo. Não tinha essa coisa, não. Vamos escravizar só os homens, as mulheres ficam em casa, né? Não tinha isso, não, meu amigo. Trabalhava homem, mulher e criança. E a quarta abordagem é a abordagem cristológica. Que nada do que nós lemos em Êxodo deve ser lido, deve ser entendido isoladamente. Isso é um erro. Isso é um equívoco, porque nunca foi a intenção de Deus isoladamente. Hugo, como assim cristológico? Acabamos de ver o paralelo de que Faraó mandou matar os meninos, Herodes mandou matar os meninos. E quando Herodes manda matar os meninos que nasceram até 2 anos, para onde Jesus foge com seus pais? Para o Egito. Do Egito te chamei, é o que o profeta diz, né? Maravilhoso. Nosso libertador também foi chamado do Egito. Um hebreu, um judeu que esteve no Egito e foi de lá que ele emerge como um salvador. E é bonito isso, né? Eu fico encucado como que os judeus leem e não enxergam nada disso. É porque o temor de Jesus, de Deus, é revelado. É revelado para quem recebe. No dia que eu trouxe uma mensagem aqui sobre o dia que Jesus manda os discípulos às cidades, né? E ele fala assim, quem receber vocês deixem a paz, deixem o shalom e tudo que o shalom abrange. Agora, quem rejeitar, vocês simplesmente sacudam a poeira dos pés. E aí que essas cidades aguardem o juízo. E é dura essa palavra, pessoal, mas Jesus não está agredindo ninguém, não nos mandou fazer uma jihad, né? Não nos mandou empurrar por meio do Estado a nossa religião. Quem faz isso é o medo. O temor de Deus baseado no medo faz os nossos irmãos islâmicos quererem as pessoas adorarem ao Deus que eles dizem ser o mesmo Deus bíblico, né? E, de certa forma, eles têm um entendimento errado, mas eles estão falando desse Deus
né? Da mesma forma que outras pessoas corrompem a mensagem, o medo faz isso. O temor baseado no medo. E essa perspectiva cristológica nos faz ler Êxodo e ver que quando nós lemos... Eu nem cheguei no capítulo 2, Cíntia. Eu acho que domingo que vem é eu de novo. Amém. É verdade. E a ressurreição, graças a Deus. Amém. Porque não dá, né? Amém. Olha só, e o capítulo 2 começa assim, né? Que um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho. Isso parece muito, né, o que nós lemos lá em Jesus. Só que, né, Jesus, ele é filho da visitação santa do Espírito Santo sobre Maria, né? E aí a mulher vê que ele era bonito e escondeu por 3 meses. Maria, de certa forma, teve que esconder a sua gestação, né? Você está vendo os paralelos, cara? É muito rico para dizer que isso é coincidência, né? Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. E aqui, nesse versículo, é a primeira vez que é usada a palavra arca. Primeira vez, não, desculpa, a segunda vez. É o mesmo termo, é a única vez que um objeto que não é a arca de Noé é nomeado arca. Então, Moisés estava embalado numa arca, porque ele representava a salvação. Com betume, igual a primeira arca, e foi lançado nas águas, e nas águas que, de certa forma, a água do rio com juncos, né? Onde ele foi poupado. É como se fosse um batismo de Moisés, né? E Jesus, da mesma forma, né, foi levado não só no batismo, mas ele teve as águas da morte como provação. Você vê muitos paralelos, e eu acho que essa compreensão cristológica tem que estar durante toda a leitura do nosso Êxodo aqui, né? Esse livro não era Êxodo quando Moisés escreveu, né? Quando um grupo de judeus foi contratado para traduzir a Bíblia hebraica, são os sábios, né? Escribas, ali o Alexandre, o Grande, vocês já ouviram falar dele, né? Ele contratou 70 hebreus, sábios ali, homens judeus, para traduzir para o grego. E no grego foi usada a palavra Êxodos, porque ela aparece muitas vezes no livro e a mensagem é essa, nessa saída. E o Êxodos no grego virou o nosso livro Êxodo. E um spoiler aí, que não era eu para estar falando isso, mas lá quando Moisés e Elias aparecem para Jesus no Monte da Transfiguração, Lucas escreve dizendo que Jesus saiu dali para o seu êxodo. A palavra que o escritor Lucas usa é êxodo. Jesus conversa. A Bíblia diz assim, que ele conversava com Elias e conversava com Moisés acerca da sua obra de salvação, acerca do seu ministério de reconciliação, de redenção da humanidade, que ele iria ali cumprir o seu êxodo. E talvez a gente faça uma leitura despercebida, porque a gente não sabe grego, né? Pelo menos eu não sei, talvez alguém aqui saiba. Mas olha a riqueza desse texto. Lucas resgata a ideia do êxodo, toda a verdade do êxodo, para dizer que um novo êxodo se começa com Jesus. Moisés foi um tipo de Jesus. O tipo, gente, é uma figura, né? É um ícone representativo. E o mais bonito disso tudo é que, em todos os casos, Deus prepara a salvação. Deus prepara o êxodo. E a última abordagem é a abordagem prática. Então eu falei da abordagem bíblica, né? Se eu vou ler o êxodo, olhar dentro do contexto bíblico. A abordagem histórica, que eu não posso olhar como fantasia. É história. É a história do povo judeu. É a história da humanidade. Como eu falei, várias civilizações no mundo olham para o êxodo como referencial maior de liberdade humana. Porque não existe nenhuma narrativa e nenhuma civilização humana de um povo que se libertou. A gente sabe que eles não se libertaram, eles foram libertos. Mas não existe nenhum continente, nenhum povo, nenhuma tribo, nada. Não existe. Os escravos, gente, nasciam escravos, morreram escravos durante gerações. No Oriente Médio, no continente africano, na Ásia. E, além dessa perspectiva histórica, nós temos a perspectiva teológica, que é Deus o tempo todo. É Deus agindo. Deus é o herói da história. Vamos para a abordagem cristológica, é uma sombra do Cristo. É tudo apontando para Jesus. É tudo para a gente entender que o êxodo era sobre Jesus também. E a abordagem prática é o que eu faço da minha vida.
A gente acabou de ver que a própria ética das parteiras já pode orientar a nossa vida. Imagina, a gente nem falou de Moisés. As parteiras já nos deram aula aqui hoje. É. Exatamente. Imagina, né? Se hoje as mulheres não conseguem cobrar do povo, imagina naquele tempo. O peso, né? Vocês não esqueçam, né? Qual o nome das parteiras? Cifrá e Puá. E o nome é tão exótico que não é nem difícil de lembrar, né? E aí, essa abordagem prática nos faz entender que nós vivemos o Êxodo. Nós somos peregrinos, esse é o nosso deserto. Essa realidade, esse mundo, ainda não é nossa morada. Nós devemos entender que o Êxodo é a nossa vida, o Êxodo é a nossa realidade prática. E nós temos que agir conforme o povo, buscando. Por que o Êxodo existe? Porque Deus queria separar um povo para adorá-lo. Então é a saída do Egito para servir e adorar a Deus. É esse o processo que nós estamos vivendo. Nós estamos todos os dias saindo um pouco mais do Egito. Graças a Deus, alguns já saíram mais que outros e vão continuar saindo. E o problema, gente, é não só sair do Egito, viu? É o Egito sair do coração. Esse é o mais difícil. Isso aí é só quando estiver na eternidade com Cristo. Porque dia e noite eu fico, meu Deus, eu vou voltar para cebola, pepino, melão. É muito difícil essa vida aqui. Eu não vou mais, não. Aí passou um pouquinho, aí vem a nuvem, né? Vem a coluna de fogo, aí dá aquela aquecida. Eu falo, Deus me livre voltar para aquele inferno lá, né? Escravidão. E o texto do Os Guinness, ele fala isso, né? Que quando os escravizados levados para a América, para os Estados Unidos, eles começaram a conhecer o Evangelho, eles projetavam muito mais a vida deles nas mensagens de Êxodo. Que eles fizeram muitas canções, são os Negro Spirituals, né? Várias canções, work songs. Work songs são canções que os escravizados cantavam nas plantações de algodão, e a maioria delas falavam de realidades do Êxodo. Mensagens do Êxodo, de saída do Egito, de atravessar o Jordão para ir para a Terra Prometida, porque essa mensagem, pessoal, ela é a nossa mensagem. Nós todos somos ou fomos escravizados no Egito, mas nós ainda estamos marchando. Né? O Let My People Go, é isso aí, é para mim e para você. Vamos, a gente não tem como olhar para trás. Ah, mas então tá muito difícil, eu não consigo nem cuidar da minha vida, quanto mais parir gente. Mas Deus é contigo. Né? É a graça dele, é o poder dele. É ele que faz essa obra de condução no deserto. Amém? Que o Senhor nos ajude a atravessar esse deserto juntos. Amém. Tesouro para você viver com Jesus no seu secreto, lá no seu devocional. Você falou da cesta ser o termo original, justamente como era a arca, é o mesmo que vai ser usado para a arca da aliança, onde estarão as tábuas da lei, e tem um outro momento que é o mesmo termo também, que é a caixa. O chamado na nossa tradução brasileira chegou assim: colocaram José morreu e foi sepultado, colocaram no esquife, os seus ossos no esquife, que vai ser transportado depois quando ele estiver. Porque falar de Êxodo é spoiler o tempo inteiro, a gente vai e volta, vai e volta. Aquela caixa, aquela urna, onde os judeus trazem de volta os ossos de José, porque José anunciou: vocês vão voltar para casa e vocês vão levar os meus ossos, porque eu vou ser sepultado lá com os meus pais. É o mesmo termo para a cestinha, o cesto de Moisés, para a arca da aliança, para a arca. É a arca que vai também os ossos de José. E nós vamos ver o significado de tudo isso nas próximas aulas. A próxima aula, professor Hugo continua. Tá bom? Não, mas aqui não é corrida velocidade, não. Vamos agradecer a Deus por esse momento. E, na sequência, um cafezinho, banheiro, água, e a gente continua o nosso culto ao Senhor. Amado Deus e Pai, te bendizemos, te agradecemos por essa palavra abençoada que o Senhor tem nos entregado essa manhã, e que o teu Espírito continue a falar nos corações. Ajuda-nos, Senhor, a perceber a pessoa maravilhosa de Jesus nessas páginas, Senhor, que a princípio parecem tão distantes da nossa realidade, mas revelam o teu louco amor por nós para ter-nos de volta contigo em liberdade. Amém.